Ativistas dinamarqueses protestaram na Zona Azul da COP30 em Belém. O grupo defende a criação de um imposto sobre jatos particulares como forma de financiar ações ambientais. Os 16 manifestantes exibiram um cartaz com a frase "Taxe voos de luxo". Segundo eles, 1 hora de voo em jato privado polui tanto quanto uma pessoa que viaja frequentemente em voos comerciais. A ativista Elisa Sudendal disse que o objetivo é pressionar o governo da Dinamarca a aderir a uma iniciativa que prevê arrecadar recursos de voos privados para financiar projetos no sul global. Marcília, boa noite mais uma vez. A gente abriu o programa falando, claro, da COP30, do Festival de Hipocrisia em nome da sustentabilidade, né? Várias incoerências verdes aí, uso de geradores com diesel e também uso de jatinhos para lá e para cá, os navios que ficam a 40 quilômetros de distância do evento também demandando ali deslocamento dos participantes. É isso, é um festival, uma tragédia. Boa noite, Paula, Cauti, queridos Alexandre Garcia e Ana. Prazer estar aqui com vocês. Pois é, essa hipocrisia, né? Essa ideia de que o luxo, né? O rico é o problema do Brasil, o luxo é o problema do Brasil. Essas pessoas, elas não conseguem, no entanto, compreender que o problema do Brasil é o governo, que o luxo, ele é exercido exatamente pelo governo, os gastos, a gente estava falando agora, os gastos que o governo empreendeu, se é que empreender é a palavra certa para isso, nessa COP30, foram simplesmente jogados no ralo. A gente tem um dinheiro nosso, dinheiro público, dinheiro bom, dinheiro que sai do trabalho de cada um de nós, enfiado num evento absolutamente inútil, que é um verdadeiro circo. É um golpe. A gente está falando aqui de golpe, é um golpe. Esse evento é um golpe em si. Tudo ali ocorrido, além de ser bizarro, né? Essa história de animais, de urso polar. Eu tenho dito, só faltou o burro nesses animais que estavam lá, porque o burro já tinha saído do evento. Agora, o ponto que me chama a atenção é esse. O que polui mesmo o Brasil é o governo, é o nosso dinheiro sendo jogado fora, não os jatos de quem, enfim, trabalhou e, por conta disso, enfim, consegue ter as suas próprias coisas. É necessário que a gente coloque no lugar, né, esses fatos, antes de dessas pessoas saírem falando qualquer coisa. O que me chama a atenção, Paula, exatamente, é que se nós não entendemos quem é o verdadeiro problema do Brasil, e não só do Brasil, mas do mundo, se nós não entendemos que nós precisamos rever, diminuir os governos e aumentar as críticas aos governos, investirmos em coisas certas, nós passaremos a vida toda ouvindo gente com a faixa na mão dizendo o problema é o rico, o problema é o luxo, enquanto os nossos governos estão montados nas nossas costas. Bom, e um grupo de cerca de 50 indígenas fez um protesto na manhã desta sexta-feira na entrada principal da Zona Azul da COP30 em Belém. A manifestação bloqueou o acesso à área onde ocorrem as negociações oficiais e obrigou a organização a redirecionar o público para o portão alternativo, normalmente usado apenas por serviços. Sem detectores de metais, o novo acesso gerou uma fila enorme e atrasou a chegada dos participantes. O protesto durou cerca de 3 horas. Segundo os organizadores, parte do grupo tentou entrar no evento na terça-feira, mas foi barrada por não ter credencial. Alguns manifestantes pediram uma reunião imediata com o presidente Lula, que já havia deixado Belém e retornado a Brasília. Alexandre, mais um dia de protestos. Aliás, a gente fez a cobertura aqui durante toda essa semana, vazamentos, problemas de infraestrutura, comida cara. Ontem relatamos aqui, trouxemos o relatório da ONU também reclamando e pedindo modificações até o fim do evento. Vale lembrar que vai até o dia 21, né? Ora, eles ficaram 2 anos ali para preparar a COP30, ainda assim, vários problemas, inclusive com banheiros e tudo mais. Enfim, a gente tem falado aqui durante toda a semana e antes mesmo que seria esse fiasco. Bom, esses brasileiros indígenas que lá fazem protesto estão levando uma realidade que o governo brasileiro se mete, mas não consegue resolver, né? Desagrada os dois lados.
os chamados indígenas, que são brasileiros como os outros, né, mas tem lá uma legislação e tal, e os brasileiros que, em geral, vêm do Nordeste, são pobres e vão lá plantar cacau, plantar milho, criar gado, fazer um pequeno garimpo familiar, né? Índios que querem vender diamantes para Antuérpia, né? Os Cintas Largas, por exemplo, os outros que produzem ouro que é captado quando vai para a Venezuela. O governo não consegue resolver esse problema. E o presidente Lula, no seu discurso, no seu último discurso lá na COP, disse que o território indígena equivale a 13% do território nacional, errou por uma unidade, é 14%, e que é pouco, que tem que aumentar. Ora, toda a riqueza agrícola do Brasil, que enche as mesas de refeição do Brasil e de grande parte do mundo, né, e que traz divisas que reforçam o nosso balanço de pagamentos, a nossa capacidade de importar, ocupa 8% do território nacional. Então, nós temos um exagero aí, uma desproporção. Dirão, hoje eu estava mostrando para um casal de amigos visitante de Brasília o Museu do Índio, e eu observei a eles, o índio não quer ficar em museu, o índio quer ficar na vida nacional, quer participar, quer comprar o jatinho também, né? Há índios que são exportadores de soja, chamados índios brasileiros de etnias originárias, né? E que tem pista de pouso, tem hotel de trânsito e tem filhos todos na faculdade. Porque eles percebem que eles têm também o direito de buscar uma vida melhor do que ficar fazendo necessidades dentro d'água, como lembrou a Sônia Wayampi, né? De cujo mandato ela perdeu o mandato, né, por uma decisão do TSE. Mas, enfim, ela, quando deputada, salientou isso, que tem que fazer dentro d'água, porque senão atrai a onça. Então, mas as pessoas não querem essa vida. Os ribeirinhos, os amazônidas que fizeram uma passeata fluvial o outro dia, né, estão mostrando que estão abandonados, não tem escolas para os filhos, não tem equipamento sanitário próximo, no caso de doença, né? Eles são sobreviventes, mas graças a eles a Amazônia ainda é brasileira, porque a ocupação de um território, a soberania de um território é exercida pelos pés dos seus nacionais. Tem que ocupar o território. Não adianta querer fazer santuário ecológico e botar índio em museu ou em proveta de laboratório, né, e deixá-los à míngua, né, com todos os atrasos. Meu amigo Cacique Amazonas, lá de Roraima, né, conseguiu energia elétrica. Ele me diz, olha, todas as mulheres daqui da minha aldeia têm máquina de lavar roupa em casa. Né? Por que não? Por quê? Por que jogar lata de alimento para o Yanomami, mas esquecem de mandar o abridor, né? Esquecem de mandar panela e mandam arroz. É uma coisa incrível. Atraiam essas pessoas e as estimulem a manter intocadas as suas culturas. Como são os alemães, os italianos do Rio Grande do Sul, os poloneses de São Paulo, os alemães de Santa Catarina, que têm suas danças, que têm até seus dialetos que não existem mais na Alemanha. Esse é uma coisa incrível. Então, esses brasileiros indígenas estão trazendo essa história lá para a COP, para que a gente tenha sabedoria de tomar posse da Amazônia, de continuar o trabalho do Pedro Teixeira. Graças a ele, a Amazônia não é espanhola, é brasileira via Portugal. E os portugueses o que fizeram fortes lá na fronteira para garantir. Muitas vezes a gente tem que garantir, e a fronteira está aberta para a entrada de drogas, de facções narcotraficantes do México, da Colômbia, da Venezuela, estão lá na Amazônia, apavorando, né?
enquanto os brasileiros é que são apavorados pelos helicópteros de entidades federais brasileiras que os expulsam de suas criações, de suas plantações. É triste, mas a COP está servindo para mostrar isso.